está vencendo com os seus aliados as lutas mais decisivas em defesa do povo brasileiro. Partido vencedor do combate à miséria. Partido vencedor no que se refere ao direito de todos à ascensão social. Partido vencedor no aumento das vagas das escolas. Vencedor na moradia popular, através do programa Minha Casa Minha Vida. Partido vencedor no estímulo à produção agrícola e à produção industrial. Partido vencedor na consolidação do mais longo período histórico de convivência simultânea entre democracia, estabilidade econômica, crescimento e distribuição de renda. Partido vencedor porque contou com o maior líder da história recente do nosso país, que, ao longo do seu governo, transformou a vida. Porque transformar a vida, dar condições de transformação da vida, o Brasil não via há muitos anos. Então, líder que transformou a vida e encheu de força, de esperança, o coração do povo brasileiro, o nosso presidente Lula. E foi por isso, foi por essas e outras que nós nos transformamos no partido mais amado, mais admirado pelas brasileiras e pelos brasileiros. Um partido que também hoje sabe fazer alianças, sabe repartir responsabilidades, sabe fazer um governo junto com os outros partidos aliados. Como assim? E foi por isso que nós ganhamos as eleições. O partido, você pergunta qual é o partido da sua preferência? O primeiro presidente vindo do povo, que abriu espaço para mim. O esquema do PMDB é sensacional. Do ponto de vista da sociedade brasileira, uma grande novidade, tão grande como foi a chegada do primeiro presidente operário, a direção da nossa república. Nós temos provado todos juntos e de forma reiterada nas últimas eleições a força desse projeto. Esse é o nosso projeto. E você E trabalha no no momento PMDB, não? nós vamos provar outra vez mais. Estadual. Eu digo no momento oportuno, porque as eleições ainda estão distantes. E antes dela, enquanto presidenta do país e enquanto governo federal, nós temos muita coisa importante a fazer. Muitas conquistas a concretizar e a realizar. E também muitos momentos como esse a comemorar. Nós estamos no governo do Brasil, nós não estamos interessados nem um minuto em antecipar as eleições. Nós estamos governando o país. Quem quer antecipar as eleições é quem está fora do governo. Por isso, companheiras e companheiros, nesse momento que nós vivemos a celebração de 10 anos do governo do PT, de uma década que comprova a força dessa militância, uma década que também fortaleceu a autoestima e o otimismo do povo brasileiro. Nesse momento que nós comemoramos isso, nós sabemos perfeitamente o quanto, ao longo desses 10 anos, os pessimistas profissionais e de plantão tentaram sempre e de todas as maneiras diminuir a fé e o otimismo e também aquele amor e aquela paixão que nós temos pelo nosso país. Mas não conseguiram, não conseguem e não conseguirão fazer isso. Eu me lembro
mesmo de começar o governo do presidente Lula, quando os pessimistas diziam que o Brasil iria mergulhar no caos. E o que aconteceu? O Brasil iniciou o ciclo mais virtuoso e mais duradouro da história recente do Brasil. Um ciclo que se amplia e se renova até os dias de hoje. Eu me lembro bem, e também aí quero dizer para você, sem nenhuma mágoa, sem nenhum sentimento de mágoa, quando diziam na campanha passada que uma mulher que nunca enfrentara eleições, nem comandar o executivo, não podia ser presidenta, até porque era um poste, e como diz o presidente Lula, um poste que ia iluminar o Brasil. E se vocês forem ver o que aconteceu é que nós temos conseguido dar continuidade ao grande trabalho de Lula e ampliar as conquistas que nós obtivemos nos 8 anos de governo. Nós temos conseguido avançar sem perder ou sem mudar o governo. E temos provado que, igual a qualquer homem, uma mulher tem pulso e capacidade de governar. Eu sempre disse, ao assumir, que eu tinha de honrar as mulheres e tinha de governar, sempre olhando para a parte mais pobre da nossa população. E isso eu repito em todos os dias do meu governo. Isso mesmo! Eu lembro bem também quando diziam que uma mulher nascida nas lutas da esquerda brasileira iria radicalizar o ambiente político, reprimir a livre circulação de ideias e até mesmo fechar igrejas. Eles disseminaram essas mentiras durante toda a minha campanha. E o que tem acontecido? O Brasil respira liberdade por todos os poros. As instituições, a liberdade de imprensa, as instituições se fortaleceram e os poderes se respeitam. As igrejas crescem nesse país, mas eles não se cansam de mês após mês buscar novos formatos para uma espécie de baixo astral. Uma espécie de baixo astral que tenta voltar sempre. E usam de métodos bastante alarmistas. Máquina boa. No início do ano, vocês lembram bem que no início do ano, a ameaça era que havia uma crise de energia e um racionamento. Porque os reservatórios estão baixos, por que isso, por que aquilo? Bom, os reservatórios estão bastante significativamente cheios. E o Brasil tem não só energia plena e abundante, mas tem energia melhor e mais barata hoje. Nós não deixaremos ter racionamento no Brasil como deixaram em 2000 e 2001 o governo que antecedeu a nossa década virtuosa. Há pouco tempo, tentaram se aproveitar de fatores conjunturais transitórios para dizer que a inflação estava voltando e que o governo perdera o controle das contas públicas. Isso é uma grande falsidade. Se nós compararmos a dívida líquida do Brasil, a dívida líquida em relação ao produto interno bruto, a do Brasil com qualquer outro país, o Brasil tem uma das menores relações dívida líquida sobre PIB. Nós estamos transitando dos 35% para os 34%. Eu asseguro a vocês que é o menor nível em todos esses 10 anos. Como disse o
nosso presidente, Rui Falcão, o Brasil tem um segmento pequeno, mas muito atuante de vendedores do caos. E eu quero dizer para vocês com a legitimidade de uma presidenta que tem a honra de ter a confiança de uma parte significativa da população. Eu digo que esse governo tem comando, tem competência e, sobretudo, que tem sensibilidade e tem o lado das pessoas, o lado da população mais pobre desse país, o lado das classes médias, o lado dos pequenos proprietários, o lado do desenvolvimento e do crescimento de todas as empresas. Nós temos e iremos sempre usar todos os instrumentos, porque nós os temos, aqueles que são mais apropriados para que a gente contenha inflação, equilibre sempre mais as contas públicas e garanta que o investimento ocorra de forma sistemática e sustentável. Nesses 10 anos, aliás, desde o governo nós mostramos e sabemos como fazer. Nós não deixaremos nem que 10 dias, nem que 10 minutos jogue isso fora. Por isso, presidente